Olá, amigos, tudo bem? Neste vídeo falaremos das condições, dos recursos e do nicho ecológico. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. Para que um ser vivo consiga sobreviver na natureza, ele precisa desempenhar algumas atividades importantes, como sobreviver de predadores, crescer e realizar as suas atividades diárias, principalmente se reproduzir e perpetuar as suas espécies. É necessário que eles estejam em condições, recursos e nichos adequados. Com isso, terão reais chances de passar seus genes para gerações futuras. Mas o que é uma condição, um recurso e um nicho ecológico? É o que vamos ver aqui agora, amigos. Vamos começar pelas condições. As condições na ecologia são os fatores abióticos, ou seja, o ambiente não vivo. São características físicas e químicas de um ecossistema. Essas condições influenciam diretamente na sobrevivência dos seres vivos. Uma das características básicas das condições é que elas não podem ser consumidas e nem esgotadas. Podemos dizer que as condições são o ambiente que os seres vivos vivem, que é chamado de habitat. Os organismos podem ser divididos pelas condições características dos seus habitats, como por exemplo, de temperatura, de vento, de pressão, de pH, de salinidade e de radiação. Para ficar mais claro o entendimento sobre as condições de ambientes para os organismos, vamos entender que uma condição adversa pode ser extrema ou estressante. Quando imaginamos um urso polar vivendo no deserto do Saara, estamos colocando esse animal em condições extremas de sobrevivência, o que vai lhes custar a morte. Mas com uma exceção. Existe um animal que consegue viver em condições extremas, ou seja, os extremófilos. Eles vivem onde é extremo para a maioria dos organismos vivos. Eles são os organismos tardigrados. Comumente são chamados de ursos d'água. Conseguem sobreviver a uma fogueira, ao vácuo do espaço ou até mesmo o congelamento. Uma condição é considerada estressante quando ela depende dos limites de tolerância dos seres vivos. Temos também uma condição que é considerada propícia ou favorável. Ela acontece quando os organismos conseguem realizar os seus processos fisiológicos naturalmente, ou seja, quando conseguem ter uma vida de qualidade. Agora vamos conhecer os recursos. Os recursos são todas as coisas que podem ser consumidas pelos organismos durante o desenvolvimento de sua vida. Mas esse consumir não significa comer. Por exemplo, um tatu pode usar uma toca como recurso para a proteção e reprodução de sua espécie. Sendo assim, os organismos competem pelos recursos entre si. Alguns exemplos de recursos são de abrigo, como tocas em árvores ou no solo, de luminosidade, o que possibilita o crescimento, a sobrevivência e a reprodução de plantas, de alimento, frutas, folhas, caules, flores, matéria orgânica morta e animais, de território, quando disputam espaço, de água e até mesmo parceiros sexuais. Um dos aspectos mais importantes quando estamos falando dos recursos é que, por sua natureza, ele é um material esgotável no meio ambiente. Os organismos travam uma verdadeira batalha para conquistar esse recurso, que são totalmente limitados. Assim, os recursos podem diminuir ainda mais com as atividades realizadas pelos organismos. Por isso, a população de uma determinada espécie não pode crescer indefinidamente, porque em algum momento os recursos que esses organismos precisam para realizar suas atividades vitais podem desaparecer, causando assim os limites de tolerância para a escassez desses recursos. Finalmente, vamos conhecer o que são nichos ecológicos. Os nichos são os modos de vida característicos dos organismos. Os nichos são muito confundidos com os habitats. Na verdade, cada habitat pode ter seu nicho diferente para diferentes organismos. Para ficar mais claro, nada melhor do que darmos um exemplo de habitat e o seu respectivo nicho. Vamos pensar em você como um organismo. Logo, o local onde você mora, no caso a sua casa, é o seu habitat. E o que você faz nessa casa é o seu nicho. Você em sua casa ou habitat realiza suas atividades como estudar, comer, dormir e outras atividades a mais. Esse é o seu nicho. Um leão tem as savanas africanas como seu habitat, ou seja, a sua casa. Já o seu nicho, o que o leão faz nessa casa é ser um predador que alimenta-se de búfalos, girafas e outros animais. Os leões também competem com esses alimentos, com os leopardos e até hienas. Acasalam para transmitir seus genes, dominam grupos e protegem seus filhotes. Toda essa descrição do modo de vida do leão chama-se nicho ecológico. O nicho pode ser fundamental
e realizado. É fundamental quando é o conjunto das condições e recursos que permitem a existência de uma população, mas não existe a presença de uma espécie que possa causar uma competição. Já o nicho realizado é o espaço bem menor, limitado de condições e recursos que permitem a permanência das espécies, existindo a presença da competição e de predadores. Todos os organismos precisam de condições adequadas e saudáveis para a realização das suas atividades diárias e vitais. Um solo bem cuidado, o ar com baixos índices de poluição, água de boa qualidade nos rios e mares, florestas preservadas e a manutenção da fauna e da flora. É muito importante que todos os recursos sempre estejam disponíveis no meio ambiente, para que todos os seres também tenham condições, os recursos e os nichos em pleno funcionamento na natureza. Essas são as condições, os recursos e os nichos ecológicos. E esse é mais um vídeo do canal Ciências.